E você vai se engajando na história e ela vai soltando várias pequenas verdades que estrutura toda a ideia, só que ao mesmo tempo essas ideias vão sempre deixando alguns buracos que são sempre ignorados na história. Eu nunca vi ninguém falar disso do jeito que eu tô prestes a falar. Se você se incomoda de ter suas crenças questionadas, esse vídeo definitivamente não é para você, pode sair dele. O canal também não é para você. E indo direto ao ponto, eu simplesmente não consigo comprar essa ideia de que o sistema trabalha para manter as pessoas burras. Os políticos fazem de tudo para manter as pessoas ignorantes, porque assim eles vão se manter no poder, mantém o pobre mais pobre. E é realmente uma história muito bonita de se ouvir, porque ela preenche vários buracos, de que o povo está na situação de que está, porque tem alguém malvado e ruim que trabalha para manter o povo nessa situação. Ao longo dos anos, eu fui encontrando vários buracos nessa história, que foi me fazendo meio que desanimando dela e vendo como ela não fazia tanto sentido. O início da minha negação dessa ideia foi quando eu comecei a questionar as teorias das conspirações no geral. E definitivamente essa é uma teoria da conspiração. É bem diferente do tipo de teoria do estilo do 11 de setembro. É uma teoria mais popular, de que as pessoas nem percebem que é uma conspiração por não ter base nenhuma porque as pessoas estão dizendo. E eu lembro de ter ouvido isso no Nerdcast, alguns questionamentos sobre as teorias das conspirações, sobre o papel que elas acabam cumprindo dentro da nossa mente, como a gente acaba vendo elas e por que a gente se interessa tanto por elas. Eu não lembro que episódio foi esse. Eu lembro deles falando sobre o mecanismo de como você saber algo que as outras pessoas normalmente não sabem, de você ter acesso a informações que as pessoas não têm. E isso tudo vai te dando uma sensação até de especial, mexe um pouco com o nosso ego, de que você está se aproximando da verdade, você está encontrando a verdade, e você vai se engajando na história, e ela vai soltando várias pequenas verdades que estrutura toda a ideia, só que ao mesmo tempo essas ideias vão sempre deixando alguns buracos que são sempre ignorados na história, nunca são levados em conta, porque se eles forem levados em conta, você vai ter que chegar ao ponto de, tipo assim, eu tenho essa história, só que essa história não se mantém em pé. Eles focam só na parte que interessa para poder contar a história maior e cria essa narrativa que, convenhamos, é basicamente uma narrativa de cinema, geralmente. É uma narrativa que a gente se encanta e acha muito impressionante. E isso engaja a gente com muita facilidade. E convenhamos que a realidade é muito mais sem graça do que a gente gostaria que ela fosse. Não de uma forma ruim, eu particularmente adoro a vida na simplicidade dela e como as coisas são, só que a verdade é que como as coisas são contadas em filmes, em ficções, e como as conversas acontecem, como os eventos acontecem, dão uma coisa muito encantadora, que quando a gente vai para a vida real, a gente vê como as coisas são, a gente vê que as coisas são meio... as coisas acontecem ali, um pouquinho de cada vez, não tem essa coisa heróica, dramática. E quando eu fui entendendo esse mecanismo da teoria da conspiração, eu fui realmente dando uma brochada para elas, porque eu fui vendo que é muito maneiro, as histórias são muito legais, mas realmente elas geralmente não se sustentam. A grande verdade é que elas são só uma história que tem pé, mas não tem cabeça, ou tem cabeça e não tem pé, e a gente gosta delas, só que elas realmente não se sustentam em pé. E inevitavelmente eu comecei a torcer o nariz para essa ideia, porque eu percebi o quanto era uma história muito de bem e mal, e tinha alguém arquitetando um plano enorme para manter toda uma população sob uma certa condição. E a partir daí, quando eu fui na minha caminhada de entender um pouco a natureza humana e saber como a nossa mente reage, a natureza humana tem uma verdade que é muito desagradável de se encarar. E a verdade é que as pessoas não querem sair da ignorância, as pessoas não querem sair da burrice. Não que elas não queiram, porque não é como se elas fizessem um trabalho consciente de se manter sob essas condições. No entanto, nós conseguimos notar os mecanismos no nosso cérebro que vão nos empurrando nessa direção de nos manter na ignorância, de nos manter do jeito que estamos. O nosso cérebro tem basicamente 3 leis fundamentais que vão esclarecer essa ideia de como esse mecanismo ocorre. O nosso cérebro busca prazer, evita dor e economiza energia. Os mais rápidos já podem estar imaginando como isso explica bastante essa situação, mas vamos uma por uma. Buscar prazer. Todo mundo aqui já passou pela escola e todo mundo já tem noção do quanto estudar, aprender, não é nem um pouco prazeroso. Nós podemos encontrar o prazer nos estudos, mas é algo que a gente encontra no decorrer de uma jornada de estudo. A grande maioria das pessoas, o primeiro contato com o estudo é
muito desprazeroso, se é que essa palavra existe, e nós encontramos prazer com tanta facilidade em tantas outras coisas, como Instagram, TikTok, Netflix, ficar assistindo vídeo aleatório no YouTube de gracinha, comer uma comida gostosa. Por isso que você consegue ver tantas pessoas, ou até você mesmo, querendo não mexer no celular, mas quando você vê, você já tá mexendo no celular. Você fala assim, quero fazer alguma coisa no meu final de semana. Aí quando você vê, você passou o final de semana todo assistindo série. Essas coisas não acontecem por acaso. O seu cérebro tá sempre buscando uma forma de ter prazer. E a gente tem acesso a muito prazeres rápido hoje em dia, que acabam nos deixando inclinados a essas coisas que nos forçam a ter que lutar contra isso, lutar contra a nossa tendência natural para conseguir sair, fugir desse mecanismo. O próximo é evitar dor. Estudar, aprender, dói. Dói porque você vê o quanto você é ignorante, o quanto você não sabe, é desconfortável. E quando você consegue entender algum conceito, quando você aprende alguma coisa, você começa a perceber que você está com mais dúvidas. Você responde uma pergunta e simplesmente aparece mais pergunta, que te faz ter que entrar no processo novamente de perceber o quanto você não sabe, o quanto você não entende. E por mais que seja um processo que a gente cresça nele ao longo do caminho, passar por ele não é algo confortável. E aí, conectando com a primeira lei que eu citei, você senta para estudar, começa a sentir o desconforto de estar estudando, e a tua cabeça pensa, por que não abrir o Instagram para ver o que está acontecendo? Por que não abrir o TikTok para ver uns videozinhos por 10 minutos? E quando você vê, você vai ter passado 1, 2 horas olhando o TikTok. Só dessas duas, a gente já conseguiu desenhar bem a situação da maioria dos seres humanos. E para fechar, a última, que é economizar energia, o teu cérebro vai sempre preferir fazer algo que dê mais recompensa e exija menos esforço. Por isso, comer um fast food é sempre mais agradável do que sentar, cozinhar um arroz e feijão e comer um prato de comida. O trabalho que você tem pela recompensa que você recebe, o fast food você estala o dedo, gasta um dinheiro, pega uma comida com muita caloria, que pro teu corpo é maravilhoso, é combustível, ele adora, com muito sabor, pro teu paladar. Não precisa nem descrever o quanto o teu paladar geralmente é algo maravilhoso. E só por essas 3 leis, você já consegue ver como a nossa natureza empurra a gente para a ignorância. Não precisa ter alguém influenciando a gente para a gente evitar isso. Basicamente, só de deixar o ambiente à nossa volta, a gente vai tendendo para o caminho mais fácil, para o caminho mais prazeroso. E outro buraco dessa teoria é essa ideia de que um grupo de pessoas está arquitetando, executando um plano ao longo de 200, 300, 400 anos com uma excelência, assim, impecável. Ninguém foi exposto, ninguém foi denunciado, o plano nunca falhou. É simplesmente um plano perfeito num mundo imperfeito. Ah, Marcos, mas tem a educação. A educação é toda desenhada para fazer que a gente continue burro, eles não ensinam pra gente as coisas que a gente precisava saber, eles não nos preparam para o mundo de verdade. Como você sabe que você não foi ensinado algo que você não sabe? Percebeu que a gente tem a informação aí? Percebeu que hoje a gente conhece as coisas e conhece que o mundo tem mais informação do que a escola tem? Agora uma pergunta. Quais são as coisas que você deveria ter aprendido na escola que você não aprendeu? Você consegue imaginar elas? Qual foi o momento que você parou por você mesmo para estudar elas? A maioria das pessoas deve ter falado, beleza, eu deveria ter aprendido educação financeira. Mas quem realmente sentou para estudar sobre educação financeira? A grande verdade é que, no final das contas, a gente não quer sair da situação que a gente está, porque ela exige da gente, vai exigir esforço, vai exigir trabalho. E a gente está na era da informação, a gente tem tudo na internet, basicamente. Qual profissão você não consegue aprender através da internet? O fato da escola não ensinar as coisas não é motivo de você não saber. Porque o fato de você saber que a escola não ensina e você continua não sabendo é porque você escolheu continuar sem saber dessas coisas. Então fica bem claro o quanto a maior parte da população, que é eu e você, pessoas que têm acesso a computador, celular, internet, quer se manter nessa situação. Dizendo de uma forma melhor, não quer sair da situação. Porque sair dessa situação atual vai exigir trabalho, vai exigir esforço. E o quanto você está disposto a se esforçar para mudar? É muito mais fácil dizer que tem alguém te atrapalhando a crescer do que você ter que olhar para você e perceber que é você que não está disposto a pagar o preço. E esse é só um dos preços que a gente paga
por acabar seguindo esses mecanismos do nosso cérebro sem consciência. E nesse vídeo aqui eu falei sobre outros preços que a gente acaba pagando por seguir 2 daqueles 3 mecanismos do nosso cérebro. Te vejo no próximo vídeo.